Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma sexta-feira. E nessa sexta-feira especial, eu convidei a Ellen para estar conversando um pouquinho conosco sobre feminismo. E já de imediato, quero chamá-la, porque hoje o assunto é bom e tem bastante coisa para a gente ver, para a gente refletir juntos. E com certeza vai ser um momento de aprendizagem. Oh, seja bem-vinda! Rapaz, tudo bem? Ah, tudo! Obrigada. Tá me vendo Glória a bem, me Deus. ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ai, Ellen, que bom te rever. Faz alguns anos que a Verdade. gente não Prazer é conversa meu. pessoalmente. Então, como você está? Estou grávida agora, né? Estou Vocês bem, dois graças estão a bem? Deus. Estamos bem, estamos bem. Ah, que Graças a bem. Deus. Alegria do Senhor, né? É verdade. É uma bênção. Ellen, que bom que você aceitou esse desafio. E é um assunto delicado, polêmico, mas eu acho tão Exato. importante a gente falar sobre isso, porque somos duas mulheres jovens, né? Duas mulheres datadas, situadas, historicizadas, e que estamos na sociedade para discutir sobre isso, né? Então, nós estamos no nosso lugar de fala. E para aqueles que não conhecem a Ellen, né, que eu acho um pouco difícil, porque ela tem aí já há muitos anos envolvida no Ministério da Restauração, acho que desde o início da inauguração de Santa Aham, Catarina, sim. bem conhecido, um ministério grande, abençoado por Deus. Mas a Ellen tem algumas formações. Eu escolhi entre as que tu tinha me passado, que você é pós-graduanda em psicologia positiva. Me fala um Uhum. pouquinho desse curso, Ellen. Então, a minha formação, né, ela é de contábeis e eu fiz especialização em contabilidade, direito tributário e energia elétrica, por conta do meu trabalho, enfim, da carreira. Só que recentemente, né, vai fazer aí 2 anos, eu comecei num cargo de liderança. E aí eu busquei uma pós-graduação que me trouxesse essa parte de desenvolvimento humano, de um olhar mais positivo, de liderança positiva, que é o tipo de liderança que eu busco seguir, assim. E aí, procurando, acabei chegando nesse curso de psicologia positiva, né, desenvolvimento humano e psicologia positiva, que tem alguns lugares do país, e ele vem de Martin Seligman, né, foi o fundador na década de 90 do movimento da psicologia positiva, onde antes a psicologia olhava sempre para patologias, né, doenças, problemas e tratar problemas. A psicologia positiva, ela vem com um olhar das forças, virtudes, né? Então, investir naquilo que é bom e não apenas tratar uma doença, mas eu já investi desde o início naquilo que a pessoa tem de bom e melhorar, digamos assim, até que haja o florescimento, né? Que é o PERMA que eles falam. É nesse sentido. E para mim está sendo muito positivo, principalmente pelo autoconhecimento, né? Eu acho que uma das coisas mais positivas do curso, além do desenvolvimento de liderança e tudo mais, eu acho que o autoconhecimento está sendo muito positivo. Sim. E Ellen, eu sei também que você tem um grupo de leitoras. Sim. Vocês estudam, discutem alguns assuntos, inclusive sobre a questão do feminismo. Como é que Uhum. surgiu essa questão do grupo de leitores? Então, é uma coisa que eu já queria há bastante tempo, até participar de um grupo de leitura, não começar um grupo de leitura. Só que é bem difícil. Dependendo do grupo, é difícil você entrar. É meio que fechado, assim, sabe? Então, eu tenho meu grupo de leitura, e meu clube, né? Que a gente chama clube de leitura. E é um clube mesmo, né? Fechou ali, não é aberto a pessoas entrarem. E eu gosto dessa questão do estímulo, né? Então, poxa, eu não consegui avançar na leitura nesse mês, mas a minha colega avançou e vai me contar sobre o livro, e também tem a questão da meta. É igual a pessoa que quer correr, então se inscreve ali numa corrida para que ela treine de fato. Então, o clube de leitura é mais ou menos esse sentido de eu quero ler, mas eu não consigo. Eu sempre li bastante,
eu não vou dizer sempre, né? Depois de adulta, assim, quando eu era criança, eu não lia tanto. Lia mais gibi, alguma coisa nesse sentido. É, mas depois de entrar até na faculdade, tudo eu comecei a ler e eu gosto muito de ler. E queria entrar em grupo de leitura justamente pela motivação de indicações de livros e tudo mais. E eu acho, e o clube de leitura para mulheres cristãs veio justamente quando eu comecei a estudar essa questão do feminismo e alguns outros assuntos ali junto. Comecei a pesquisar nesse sentido e comecei a pensar o quão importante era levar isso para outras mulheres. E aí eu coloquei a ideia, algumas pessoas toparam. Disse, opa, então vamos ver no que dá. E estamos aí fazendo 2 encontros mensais, a gente lê um livro e faz um encontro para discutir sobre os assuntos e está sendo bem proveitoso, que a gente aprende uma com as outras, né? Sendo bem bacana. E me conta, então, tu percebeu que havia uma necessidade, então, de falar sobre o feminismo para um grupo específico, que eram mulheres cristãs, né? Sim. Eu quero te deixar bem à vontade para a gente começar a falar sobre esse assunto. Eu não sei se tu quer trazer alguns dados históricos, do porquê Tá. de realmente a gente discutir essa necessidade. Eu sei que recentemente eu sigo algumas páginas no Instagram, e eu sei que algumas páginas foram até censuradas pelo Instagram porque falavam sobre a feminilidade, exaltando a mulher que quer ficar no lar, que tomou outros caminhos. Eu sei que tem uma guerra, né? Talvez uma guerra um pouco disfarçada de boa intenção, mas as mulheres estão numa guerra. Então, Ellen, como é que tu sente tudo isso? Na realidade, assim, até quando vou começar até com um testemunho, né? Quando eu comecei esse projeto, eu teve pessoas que sem saber do projeto tiveram sonhos justamente sobre relacionados a essa guerra. Então eu sempre peço oração para que a gente siga firme nesse propósito. Não só eu, mas eu sei que as outras moças que estão também estão em guerra, né? Assim como diversas pessoas. E mesmo não é o fato de você estar estudando feminismo, é o fato de você ser cristão, você está numa guerra, porque é aquela questão de a luz, ela apresenta tudo que é sujeira e se você não tem a luz, não tá tudo certo, né? Então essa questão da comparação. Eu comecei a buscar assim estudar porque eu escrevi um livro, uma experiência que eu fiz um curso, e eu escrevi um livro para mulheres, mas eu não publiquei esse livro, né? Foi uma experiência mesmo, enfim. E aí, um dos artigos que eu escrevi, um dos capítulos do livro, eu falava sobre a mulher no mercado de trabalho, porque existem livros, né, nesse viés. E aí, a minha professora, ela falou assim, Ellen, se você quer escrever sobre esse assunto, eu te indico tais livros. E eu pensei, poxa, quanto que eu já pesquisei sobre esse assunto para falar disso, né? Eu não tenho propriedade, eu li muito pouco, assim, eu vejo mais do que as pessoas falam. Uma palestra aqui, um outro movimento ali, etc. E eu, no capítulo, eu inclusive apoiava, dizendo, olha, não, nós não conquistamos nossos direitos e tudo mais. Aí eu comecei a estudar. E no estudar, eu vi que eu estava totalmente errada daquilo que eu imaginava, né? Que o movimento feminista, a última coisa que ele faz é brigar pelo direito das mulheres, né? Isso é digamos assim, a própria Simone de Beauvoir fala isso, né? Que as mulheres não, o movimento não conquistou nada. Eu até peguei aqui, eu deixei umas marcações, inclusive até para citar, Simone de Beauvoir escreveu o seguinte: as manifestações feministas nunca. Como escreveu Simone de Beauvoir, as manifestações feministas nunca passaram de agitação simbólica. Abre aspas, só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Então a própria, né, grande feminista Simone de Beauvoir, que tem lá o livro Segundo Sexo, que é considerado a Bíblia do feminismo, reconheceu que o movimento ele é mais uma fachada, ela não disse com essas palavras, é claro, mas é mais assim, eu vou usar o direito das mulheres, que é genuíno. Então se eu digo que eu não concordo com o feminismo, qual é a primeira reação que as pessoas têm? Então você não concorda com o direito da mulher trabalhar, da mulher estudar, da mulher votar? Não tem nada a ver com isso. Eu digo que é uma balança. Um lado da balança é direito das mulheres, outro lado o movimento feminista. São duas coisas, a gente tem que separar as caixas, né?
o movimento, ele usa essa argumentação de dizer que é direito das mulheres, mas quando você para estudar, a última coisa que se fala é em direito das mulheres, né? É muito mais uma questão de reengenharia social, né? Mudar a mentalidade das pessoas, conquistar as suas pautas através desse movimento, né? Então, a gente não vê uma preocupação das mulheres. Vamos usar um exemplo bem recente. A primeira dama, né, do Brasil agora, Michele Bolsonaro, ela foi uma pessoa que a primeira dama a discursar, né, no evento lá de posse, enfim, em Libras. A gente viu alguma feminista se manifestando e dizendo, apoiando e etc, e aplaudindo essa conquista, né, de uma mulher. Não, porque não é isso que elas buscam, entende? Se fosse talvez uma outra pessoa, até poderia ser, mas quando você fala em direito da mulher, é independente se a mulher é de esquerda ou direita, cristã ou não cristã. Você deveria defender qualquer mulher. E não é isso que o movimento faz. Ela defende as mulheres que estão de acordo com o seu movimento, com as suas ideias. A partir do momento que, Patrícia, você não concorda com as minhas ideias, você não é bem-vinda aqui no meu grupo, né? Eu não concordo com as suas argumentações, não te quero aqui e você pode sofrer. Eu vou defender um grupo de mulheres que concordam com os meus ideais, né? Contextualizando um pouco, acho que a gente tinha até para pensar nisso, o movimento ele é dividido em 3 ondas, né? Só que existe o protofeminismo, né? O proto vem do grego antes, né? Então, antes, digamos, do oficial. A primeira onda é o que a gente considera de início oficial do feminismo. Mas o protofeminismo, que vem antes, já tinha ali sim uns indícios ali do feminismo. Tem um documento de Mary Wollstonecraft, que é a reivindicação do direito das mulheres, deixa até lá no século das luzes, né? Só falar rapidamente aqui, ela fala no início já, se a gente for olhar o documento dela, tem até um livro que eu não tenho aqui, tá lá em São Paulo, são direitos que, se você for ler o livro dela, você não vai ser contra, porque são direitos até, são reivindicações cristãs. Ela defende a castidade, ela diz que a sociedade não é tão dura com as mulheres, deveria ser mais dura com as mulheres. E você olha aquilo, você diz assim, poxa, mas eu não sou contra isso, por que a Ellen está falando que é ruim, né? Mas daí você começa a olhar, uma das coisas que conecta com as ondas do feminismo é que ela fala que ela vê a escola, né, o Estado com a responsabilidade de educar a criança. Então, usurpando aí essa autoridade dos pais, a criança deveria ser educada pela escola, né? Uma reengenharia social. E uma outra coisa que ela fala também é que a predisposição de cada sexo não passa de consequência da educação diferenciada oferecida por meninos e meninas. Ou seja, isso já caminha para o que a gente vai ver depois, que é a ideologia de gênero. Então, a revolução sexual vai ser aquilo que vai conectar todas as ondas. O protofeminismo, a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda do feminismo. E cada uma só vai piorando. E agora a gente já vê aí uma quarta onda, algumas pessoas já começam a comentar, que é a de redes sociais, né, a online. Então, que as pessoas vão se unir seus direitos. Você pode me interromper, tá, Patrícia, que você falou para eu dar uma contextualizada aqui, eu tô indo. Isso. E a gente vem percebendo ao longo da história essas manifestações, e ela é muito ligada à política, né? Com certeza. A gente ali no movimento da sufragista, que é a primeira onda, ela é totalmente baseada naquilo que o comunismo estava se estabelecendo, né? Eu tenho uma citação aqui de Lenin, que ele falava da seguinte forma: fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante do eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos. Eis a tarefa principal. Essa luta será longa, exige uma transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará finalmente à vitória completa do comunismo. Então, assim, ó, é assustador quando nós começamos a olhar além
daquilo que a mídia mostra, porque há Uhum. uma ideologia que não pensa na mulher. Exato. E se a gente for olhar, tem até um livro, esse livro aqui, ó, Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Ele vai falar justamente por que o feminismo defende tanto essa questão de que as mulheres têm que ser independentes, têm que trabalhar, e aí você coloca as crianças na escola, e aí os pais não podem interferir lá na grade, no que a criança vai estudar. Então os pais podem definir se a criança vai estudar ou não na escola. Mas ou em qual escola. Mas agora, chegar lá e dizer, eu não entendo que o meu filho tem que ter educação sexual na 4ª série, ele deveria ter na 7ª, ou ele deveria ter na 5ª. Isso não cabe aos pais, é a grade escolar que vai definir isso. Sem contar que depende muito de quem está ministrando a aula. Então, a gente tem uma cosmovisão cristã, você vai educar o seu filho a partir da sua cosmovisão, né? O professor, ele é comunista, ele não vai dizer que ele vai ser imparcial e estudar história e matemática e ponto, e acabou. Esse livro, ele demonstra muito bem isso. Então, as coisas estão conectadas. O feminismo, ele está conectado com as diversas ideologias. Então, você vai ver uma pessoa que defende lá uma outra ideologia, vai defender o feminismo. Só que nós, cristãos, não podemos fazer isso porque vai totalmente contrário ao que nós acreditamos, ao que nós vemos na Bíblia como diretriz de nossas vidas, né? Não tem conexão. Um cristão não vai defender o aborto, um cristão não vai defender a erotização das crianças, um cristão é contra a pauta feminista, mas é totalmente a favor dos direitos das mulheres. Tanto que nos países onde há cristianismo, as mulheres são valorizadas. Nesse outro livro, eu deixei vários livros aqui para indicar, né? Esse livro aqui, Feminilidade Radical, tem uma parte do livro que ele vai falar que eu acho que... agora eu não vou citar o país porque eu posso errar, mas ele fala que em comunidades onde havia o evangelho, onde havia o cristianismo, as mulheres não eram, então, as meninas eram adotadas, não havia aborto de meninas. Por quê? Porque quando descobria-se que era uma menina, era abortada ou era abandonada. Então, as comunidades cristãs, a gente pode olhar os países que são sua maior cristã, né, população, sabemos que a mulher não é maltratada, sabemos que a mulher ela é valorizada. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem precisa proteger a mulher como Cristo, a igreja. Então, assim, as pessoas batem muito na questão da submissão, mas não enxergam que isso é uma proteção, né? A gente vê, e o próprio livro fala que a gente vê até uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo, cada um faz uma coisa. E o que o feminismo coloca e fica batendo na tecla do cristianismo é de dizer que papéis é igual a valor e são coisas diferentes. Então Deus estabeleceu papéis para o homem, papéis para a mulher, mas não disse que o papel do homem é um valor maior do que o papel da mulher. Então, por exemplo, olha, vamos olhar para a Bíblia. Qual foi a única coisa que Jesus não fez? Jesus, ele andou com as mulheres, ele pregou para as mulheres, ele usou mulher de testemunha, ele deixou mulher estudando a seus pés, ele pregou no templo onde as mulheres tinham acesso, mas ele não chamou uma mulher para discípulo. Por isso ele valorizou menos as mulheres? Não. Né? Jesus não valorizou menos as mulheres simplesmente por não ter escolhido uma mulher entre os 12 discípulos. Porque Jesus deixou muito clara a questão de papéis. Paulo veio da mesma forma. Paulo não colocou uma mulher no presbitério, mas as mulheres eram valorizadas. Quem levou a carta aos romanos foi uma mulher. Então, as mulheres... Só que o feminismo, ele vem batendo no papel de dizer, se a mulher não é pastora, então ela é desvalorizada. Se a mulher tem que ser submissa, então ela é desvalorizada. Mas me diga, se eles olhassem simplesmente a estatística, eles veriam que os países onde há o cristianismo, as mulheres são protegidas. Só que eles não vão bater em estatística. E aí, Patrícia, a gente pode olhar esses perfis que estão sendo censurados no Brasil, são perfis de pessoas que estão disseminando conteúdo verdadeiro.
mas estão sendo levados como fake news, porque estão contando história, estão desmentindo, são perfis que dão cursos sobre a história, sobre a direita, e está sendo cortado por quê? O pessoal tem que ficar na ignorância, né? Acreditar que o movimento feminista está defendendo o direito das mulheres, né? E outras coisas que não é verdade. Só que quando você fala para uma feminista para ela ler um livro de história, ela não lê. As feministas, elas são feministas porque são ignorantes, assim, na história, né? Ignorante, estou falando no não conhecer. Se você falar para elas que Simone de Beauvoir era pedófila, ela vai dizer que é mentira. Jean-Paul Sartre, né, que era o casal, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, são amplamente estudados. O Jean-Paul mesmo na faculdade, até de pedagogia, é um filósofo conhecido, né, recusou um prêmio Nobel e etc. Mas ninguém fala que ele era pedófilo. Né? O ícone do feminismo, a Simone, né, o segundo sexo, se você disser que as coisas abomináveis que ela fazia, a primeira coisa que a feminista vai dizer é que isso é mentira, que isso é história, e vão usar até termos chulos. Eu tô falando isso porque eu já passei por isso. Eu tive uma aula que falava sobre diversidade, e aí tinha lá a questão do feminismo, né? Eu sou grata ao feminismo, etc e tal. Eu falei, gente, não devo nada ao feminismo. Mas eu me manifestei com total educação, porque não adianta você querer discutir com feminista. E outra coisa, Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Eu sei que a minha inimiga não é uma feminista. O meu inimigo, ele está nos ares, né? Eu não enxergo ele, né? É espiritual, a minha guerra é espiritual. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer, e depois eu vou até citar uma parte de um livro ali, eu preciso me manifestar. E quando me manifestei e disse que quando eu fui estudar o feminismo, eu vi que o feminismo não conquistou nada, inclusive defende pedofilia, eu fui quase crucificada. Aí eu pergunto, que livro essas pessoas leram? Nenhum. Ou livro dessas feministas atuais que não vão falar de história, que vão falar que direito da mulher e tal, mas quando você começa a ler o livro, quem é que está lá de referência no livro? Porque a própria pessoa que foi contra o que eu falei, e até usou alguns termos mais baixos, assim, indicou um livro. Eu fui ler o livro. Não, vamos ler, né? Porque eu sou assim, Patrícia. Se você me disser, Ellen, olha, acho que você está errada, eu nunca vou discutir com você. E você me disser, lê tal livro, eu vou ler o livro. Eu acho que assim, eu não sou dona da verdade, eu tenho muito a aprender. O que eu tô falando aqui é pouca coisa que eu sei, que eu li. Mas se você me disser, por que eu não vou ler? Eu tenho medo de ler? Não posso ter medo, né? E quando eu fui ler o livro, ela citava diversas vezes Simone de Beauvoir. Então, quer dizer, a pessoa estava falando que não era aquilo o feminismo, porque leu o livro não sei tal, e quando você vai ler o livro, a maior referência do livro citada diversas vezes foi a Simone de Beauvoir, que é pedófila, que eu falei que o feminismo defendia a pedofilia, e a pessoa diz que não. Então, assim, quem tiver dúvida sobre Simone de Beauvoir, sobre essas questões, primeira coisa que eu vou dar de conselho. Esse livro aqui, ele vai falar desde o proto-feminismo, as ondas e o ódio ao cristianismo. Esse livro é leitura essencial para... Olha só como ele tá marcado, gente. Esse livro aqui, ó, tá todo... Esse livro aqui é essencial. Ele é um resumo histórico. E aí você não vai parar nele, porque ele vai dar tanta bibliografia, mas tanta bibliografia. O que eu fui fazendo? Eu fui comprando os livros que esse livro citava, né? Então, aqui ele vai falar de muita gente, de muita história, de referência de muito livro. A partir dele, você vai se aprofundar. O livro, por exemplo, fala uma biografia, Uma Relação Perigosa. Ele é um livro bem denso, mas esse livro aqui vai contar a história desse casal que tinha uma relação aberta. O que é uma relação aberta? Eles eram casados e acreditavam assim, não precisa ter fidelidade, né? Por exemplo, só ter relação sexual entre os dois. Eles podiam ter relação com quem eles quisessem, desde que eles contassem um para o outro. A Simone era professora. Ela, inclusive, trazia alunas dela, menor de idade,
para esse triângulo amoroso, né? E aí, estávamos lá na Segunda Guerra Mundial e eles não se manifestaram contra o nazismo e etc. É umas coisas bem terríveis. Tem até um outro livro que é Memórias de uma Menina Mal Comportada, que foi uma das meninas abusadas por eles, que ela conta a história após a morte deles, né? Então, assim, tem como uma cristã apoiar um movimento desse? Né? Não tem. Não tem, né, E é, Patrícia? não, só para o nosso público, né, se contextualizar, há várias denúncias registradas dos pais dessas alunas que fizeram contra a Simone de Beauvoir. Inclusive, ela perdeu a licença dela, ela não pôde continuar Exato. lecionando. E ela foi comprovado que ela era pedófila e nazista, né? Uhum. Então, é uma criminosa e hoje ela é usada como referência. Como E houve uma referência. prova também do Enem, que é uma citação dela para uma produção. Enfim, gente, uma situação bem precária e uma decadência social quando a gente pensa que essas são as nossas referências culturais, né? Exato. Ó, uma das meninas do grupo de leitura faz psicopedagogia, falou que estudava Jean-Paul Sartre Sim. na faculdade. Eu falei, mas gente, né? Usando de Pedagogia em referência. peso é toda essa turma, assim, até chegar em Paulo Freire. Então, é bem complicado. Ellen, uma das perguntas que eu recebi durante a semana é assim, ó. Nós devemos alguma coisa para as feministas? Elas conquistaram alguma coisa por nós? Então, que eu posso dizer? O direito ao trabalho veio das feministas? Não, né? Vamos pensar que as mulheres pobres, elas sempre trabalhavam. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver relatos de mulheres, por exemplo, Raquel não estava pastoreando ovelhas quando Jacó encontrou ela? Se a gente olhar, não existiam mulheres que estavam lá colhendo espiga, não existiam escravas, as mulheres trabalhavam, as pobres sempre trabalhavam, né? E aí, a abertura no mercado, vamos dizer assim, ela veio através do quê? Da Revolução Industrial e da guerra. Não veio através de uma conquista feminista, né? Exato, Ruth. Então, assim, não veio através de uma conquista feminista. Aí elas falam, porque o mercado de trabalho foi uma conquista das mulheres. Não foi, gente. Quando teve a guerra, os homens foram para a guerra, as mulheres foram trabalhar. Quando acabou a guerra, elas não foram expulsas das fábricas, simplesmente elas saíram porque elas, inclusive, por exemplo, a Revolução Industrial, trabalhava até criança, né? Então, Não, e assim, aquela imagem publicitária da mulher mostrando o braço, aquilo ali era uma a campanha rebitadeira, né? americana para as mulheres poderem trabalhar. Que, agora vocês podem trabalhar. Então, quer Uhum. dizer, só que antes disso, as pobres sempre trabalharam, as negras sempre eram máquinas de trabalho. O que foi conquistado? Exato. Então, assim, não teve em relação ao mercado de trabalho. Aí as pessoas falam, tá, e o voto? O voto, eu até anotei uma parte aqui, porque assim, as pessoas falam muito do voto, né? O voto foi uma conquista feminista. A primeira onda do feminismo, né, a gente fala das sufragistas. Só que quando a gente olha para o voto, pensa, como que um homem tinha o direito de votar? Ele tinha que se alistar para a guerra. Então, o homem, para poder votar, pensando no Ocidente, né? O homem, para votar, ele precisava se alistar para a guerra. Senão, tinha suas consequências. Inclusive, se o homem negasse de ir para a guerra, ele tinha suas consequências. A mulher, quando ela obteve o direito ao voto, ela simplesmente obteve o direito ao voto. Então, vamos pensar, se fosse direitos iguais, a mulher tinha a obrigação de se alistar para a guerra. Então, vamos pensar que foram direitos desiguais. Primeiro ponto, né? Então, direitos desiguais. Só que eu até anotei uma parte aqui, porque a primeira mulher a votar, a primeira a conquistar lá o título de eleitora no Brasil foi Celina Guimarães, inclusive na América Latina. E aí, quando ela obteve o seu título de eleitor, o que aconteceu? As feministas, né, elas quiseram, então, surfar nessa onda. Foi por causa das feministas e tal. As pessoas começaram a ovacionar ela e dizer que ela era uma mulher corajosa. Aí ela disse, não, gente, agora eu vou a público, né, me manifestar, porque eu tô sendo aqui ovacionada por uma coisa. Aí o que ela falou? Eu não fiz nada.
tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando meu nome de roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e jornais que exaltaram a minha atitude. Então, dela fala da atitude dela. Aí no final, sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Então não teve dificuldade nenhuma, não teve manifestação. O marido dela foi lá, deu entrada e ela tirou o título de eleitor. Ponto. O que as feministas fizeram para Celina Guimarães ter o direito a voto? Nada. Foi simplesmente o marido dela que deu entrada. Só que daí elas tentaram surfar nessa onda. Inclusive, até ela ter o direito a voto, ela nunca tinha se encontrado, né, com uma feminista. Assim, não tinha uma reunião, vamos fazer isso ou aquilo. Então, é óbvio, houveram diversas manifestações feministas para o direito ao voto. Porém, a gente não pode dizer que foi uma conquista do feminismo, foi uma concessão. A própria Ana Campanholo, nesse livro, ela fala que foi uma concessão masculina e se tratando de direitos desiguais, uma vez que a mulher, ela pode votar, mas ela não tem a obrigação do alistamento à guerra. Se a gente pensar em educação, não foi o feminismo que conseguiu a educação, né, das mulheres também. A gente sabe, inclusive, que as mulheres lá no passado elas já estudavam também. É que existe algumas diferenças, né? Existiam, por exemplo, escolas para meninos, enfim. Mas esse livro aqui, ele vai explicar um pouco sobre essa questão das mulheres estudarem. E esse livro aqui, ele vai trazer um resumo mais histórico mesmo dessa parte, que daí é um pouco mais denso, assim, de história da entrada das mulheres nas faculdades. Por exemplo, existiam disciplinas que as mulheres, elas eram desobrigadas a estudar, né? Então os meninos tinham vamos dizer assim, pegavam mais firme com os meninos e mais tranquilo com as meninas. Mas isso não era uma obrigação. Tanto que a primeira mulher a se formar, se eu não me engano, a primeira mulher negra a se formar na faculdade, não quero errar aqui, mas se eu não me engano, foi a primeira mulher negra a se formar na faculdade, eu não lembro qual foi a faculdade. Eu acho que americana, alguma coisa assim. Ela pediu para fazer todas as disciplinas e foi concedido. Ela não quis ser liberada da disciplina que os meninos eram liberados. Porque muitas mulheres não faziam aquelas disciplinas. Ou seja, eu quero os mesmos direitos, mas eu não quero as mesmas obrigações. Né? Então, às vezes as mulheres, como eu também achava, que a gente deve alguma coisa para o feminismo. Mas não. Tudo que o feminismo teoricamente conquistou já existia. Por exemplo, uma outra questão que as feministas comentam, o divórcio. Mas o divórcio, né? Moisés dava carta de divórcio. Então não foi uma conquista feminista, né? O que o feminismo fez foi lutar pela flexibilização do rompimento desse contrato. Então, por exemplo, não precisa mais ter um adultério ou uma causa para eu romper esse contrato. Porque pensa, o casamento, ele é um contrato, né? Então, o que o feminismo trabalhou é para aquela coisa do divórcio sem culpa. Ah, não gosto mais, me divorcio, tá tudo bem em casa, amanhã me divorcio e tá tudo bem, enfim. Mas o divórcio sempre aconteceu. E vamos pensar, não é bom o jeito que tá hoje, né? As pessoas casam pensando que amanhã eu já posso separar. E o divórcio nunca é bom, porque as pessoas sofrem. Quando há uma motivação que é necessário se separar, as pessoas sofrem. Então o feminismo quer pregar que é mil maravilhas, está tudo bem, a gente continua amigo e ninguém sofreu e a gente vai para outra. Não é isso, né? Não existe um compromisso de um casamento que você vai se separar e você não vai sofrer. É isso que o feminismo tenta pregar, né? Então, da minha parte, eu não devo nada pro feminismo. É um Penso discurso dessa muito forma. violento. Exato. É um discurso violento que nos constrange. Eu já recebi algumas. Essa semana foi bem difícil, até eu fiquei um pouco adoentada, tive um pouco de Uhum. febre. Porque Ellen, é uma batalha e a gente recebe muitas mensagens.
como assim você vai falar sobre isso? Logo você, como se a gente fosse um ser à parte, porque a gente estuda, trabalha, tá no mundo, né? Então, eles esperam que haja uma camaradagem. Só que Que a gente não. tem que A agradecer, né? nossa Você trabalha essência, fora. e a nossa essência cristã. A gente pode ocupar qualquer espaço, nós podemos estar, sim, no mundo trabalhando, só que eu tô lá, só que eu não deixo de ser cristã por estar lá. E o que que a E você tá palavra lá por diz? necessidade também, né? Assim, Exatamente. não vou dizer que eu trabalho porque vamos supor, vamos pensar assim, eu estou grávida. A melhor coisa seria eu poder criar meu filho, cuidar da minha casa, fazer as minhas coisas. E o feminismo não defende isso. Porque se o feminismo defendesse o direito da mulher, ele defenderia que a mulher que quer ficar em casa fique em casa, que a mulher que quer trabalhar fora, trabalhe fora. Então, se você falar no serviço, então a partir de hoje eu tô indo para, eu não vou mais trabalhar, vou cuidar do meu filho, mas como? Você tá louca? Meu Deus do céu, mas por quê? E não pode. E as feministas, elas falam, feminista que fala assim, o erro do feminismo foi não tornar obrigatório que a mulher trabalhasse. Então, se a mulher tem que trabalhar, não tem essa opção de se quiser ficar em casa. Por quê? Porque a partir do momento que eu fico em casa e que eu educo meu filho, faço homeschooling, que eu educo desde criança, sua personalidade, na cosmovisão cristã, eu não estou deixando o Estado inculcar na cabeça dele o que o Estado entendeu por bem e a pessoa que foi eleita naquela eleição e os ministros e quem está lá diga que é dessa forma e os professores. Eu estou colocando uma cosmovisão cristã. Eu estou ensinando para ele a partir dessa minha cosmovisão cristã. E o que eles querem é inculcar na cabeça da criança uma outra cosmovisão, né? Uma outra linha de pensamento. E o que eles acreditam. Então, por exemplo, a gente vê muito forte essa questão da ideologia de gênero, de começar a falar desde criancinha. Sendo que se é uma coisa natural, não precisaria você educar para aquilo, né? Porque respeito às pessoas, todos nós temos que ter, independente de raça, de escolha pessoal da pessoa, enfim, de religião. A gente o cristianismo, ele não prega que nós venhamos. Meu Deus, gente, cachorras aqui estão numa guerra. Ele não prega jamais que a gente venha agredir alguém. Peraí, gente. Vocês estão ouvindo isso? A guerra das minhas cachorrinhas. Então, assim, o cristianismo, ele prega o quê? O amor ao próximo, independente de quem é. Ele fala para você amar o seu inimigo. Eles querem Gente do participar. céu. Elas querem participar. Pronto, solucionado. Olha, Fica tranquila, Senhor. tem dois aqui também que de vez em quando eles que mandam. Gente do céu. Alguém me socorre. Bom, o cristianismo, ele prega que eu tenho que amar o meu inimigo, amar as pessoas que me odeiam, que me fizeram mal, aquelas pessoas, enfim. Como que eu nunca posso, de forma alguma, não, elas não são feministas, não. As minhas cachorrinhas. Mas assim, às vezes eles tentam dizer que eu preciso ensinar para que as pessoas respeitem. Gente, o respeito, o cristianismo, eles... Pronto. O cristianismo, ele prega o respeito às pessoas, independente da condição que a pessoa tem social, se é homem, se é mulher, se é estrangeiro, se é daqui. A própria igreja é acolhedora, independente de como você chega. A Bíblia diz, vinde, né, Jesus, vem como estás e pronto. Deixe que Jesus cuide de você. Agora, eles tentam usar esse argumento de que eu preciso ensinar essa questão da sexualidade para uma criança de 4, 5, 6 anos para que ela aprenda a respeitar. E não tem justificativa, né? Não tem justificativa, até porque uma criança que é cristã, ela vai ser, sim, ensinada a respeitar o seu colega, independente se ele tiver uma deficiência, ele vai ser ensinado, inclusive, a ajudar uma criança com deficiência, ele vai ser instruído a respeitar, por exemplo, o menino, respeitar a menina, né? Não ser um... hoje a gente vê de verdade, muitas famílias que acham que é bonito, né? O menino já desde criança ser aquele menino que pode namorar e aquela coisa toda, às vezes eles acham bonito isso na criança falando palavrão. A criança cristã, ela vai ser ensinada
a não tratar a mulher com desrespeito, a não tratar, a não ser lá o que abafa, né, digamos assim, que quer arrumar briga com todo mundo e que etc. Mas é aquela criança que ajuda, que compartilha o material, que ajuda o coleguinha a fazer uma atividade, que divide o lanche. Esses são valores cristãos que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Então não precisa dessa argumentação que eu preciso ensinar ideologia de gênero para respeito. Eles querem ensinar isso porque eles querem que a gente engula que as crianças precisam aprender sexualidade com 4, 5, 6 anos, que não é verdade, não tem essa necessidade, né? Então é só mais Eu uma quero argumentação aproveitar. para a gente não poder ser contra. E é sempre discurso distorcido da palavra. É impressionante como elas têm essa capacidade de pegar algo que poderia ser bom para a sociedade e distorcer. E aproveitando esse gancho desse perfil, quero mandar um beijo para o blog da Suzy, tá aqui conosco. E a Suzy é uma das mulheres, é uma mulher inteligente, bonita, e ela tem no blog dela, ela mostra assim cozinhando, mostra fazendo as coisas na cozinha, junto com o filho. Então, uma visão bem de uma mulher do lar. E eu sempre elogio ela sobre isso, porque como é importante, né? Ela decidiu por ser dona de casa, e ela trabalha, tem as atividades dela, mas ela prioriza o lar. E pegando esse exemplo, Ellen, vamos falar agora da questão da feminilidade. Como é que a gente mantém isso nesse mundo assim tão duro, tão exigente, competitivo e tão ideológico de discursos? Como é que eu mantenho a feminilidade? Como é que eu sou aquela mulher cristã que, através do seu testemunho, vai mostrar o quanto é bom ser submissa, o quanto é bom estar protegida por Deus dentro do plano dele, independente de todo desse discurso distorcido e agressivo. Eu acho que assim, é só a gente ser normal, né? Porque se a gente for olhar, a forma que Deus nos criou é o natural. Então, é ser mulher, né? Agora, existem algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Diversas pessoas já chegaram para mim e para o Bruno falando assim: nossa, eu admiro tanto o casamento de vocês, eu percebo que vocês se amam. Ah, eu até chorei em determinada situação quando eu vi vocês lá tocando violão e cantando. Pessoas não crentes, tá? E a gente nunca, teoricamente, assim, falou sobre Bíblia para essa pessoa, etc. A gente simplesmente viveu a vida normal que nós somos, como nós somos em casa, como nós somos em qualquer lugar. Só que as pessoas viram a diferença. Então, eu sempre digo assim, não precisa forçar a barra, seja você, e aí você vai mostrar que não é aquilo que eles pensam, né? Porque não adianta eu chegar e pregar a submissão para alguém. A pessoa nunca vai concordar com submissão. Agora, a partir do momento que ela ver a forma como eu estou agindo, como eu sou cuidada, como eu cuido do meu cônjuge, ela vai ver que, poxa, eu queria ter um casamento assim. Aí ela vai falar, poxa, eu prego 500 coisas aqui de liberdade, não sei o quê, mas eu não sou feliz. E eu tô vendo esse casamento que é feliz e para mim é o errado, né? Então, a pessoa vai ver pelo seu testemunho, pela sua forma de agir, pela sua forma de andar, que o que ela acredita que é o certo talvez não seja. Talvez exista, sim, uma saída. E eu sempre penso assim, tratar as pessoas como Jesus trataria as pessoas. Então, quando eu me manifestei, que eu falei naquele grupo, né, daquela aula sobre diversidade, eu não levantei minha voz. Eu não falei assim, mas eu sei. Não. Eu falei, olha, eu não devo, da minha parte, eu entendo que eu não devo nada para o movimento feminista. Eu já acreditei muito no movimento feminista, mas eu fui estudar. E quando eu fui estudar, eu vi que não era o que eu acreditava. Então, infelizmente, o feminismo não me trouxe nenhum benefício. E aí, inclusive, defende pedofilia, enfim. Aí nisso, claro, né, as pessoas usaram até termos chulos, enfim. E aí eu falei, olha, eu sugiro o seguinte: quem se diz feminista, mas nunca leu esses livros,
é porque é ignorante, não sabe o que está falando e por isso se diz feminista. Se já leu e continua se dizendo feminista, é porque concorda no que ele está falando. E citei os livros que eu li. Então, a primeira coisa que eu dou de conselho é assim: a Bíblia é o nosso manual. Então, eu sempre falo isso no clube de leitura. Independente do livro que a gente vai ler, a gente vai encontrar questões que a gente concorda, que a gente não concorda, mas a gente tem a Bíblia como nosso parâmetro. Então, assim, não vou deixar de ler um livro porque tem lá um capítulo que eu não concordo. Eu leio o livro de pessoas crentes ou não crentes, pessoas que defendem, sei lá, ateísmo, mas cientificamente ele pode trazer alguma coisa que me contribua. Não é um livro espiritual, digamos assim. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Então, a Bíblia é a nossa bússola. E o nosso padrão. E nenhum livro vai invalidar o que a Bíblia diz. Por quê? Porque ela é a verdade. E contra a verdade não existe nada que faça uma verdade cair. A verdade é o topo, né? Então, nada vai fazer a verdade cair. A verdade vai resistir até o fim. Então, primeira coisa é nós crermos e buscarmos conhecimento em Deus. Depois, nós buscarmos conhecimento nos livros históricos. Existem alguns perfis também, né, que divulgam um pouco dessa história. Outro dia até a Patrícia acho que me falou, né, num post que eu coloquei, até falou assim, ele tem um perfil que fala. Aí eu comecei a seguir essa pessoa, achei super interessante. E buscar conhecer. Mas, acima de tudo, o que vai mudar o pensamento das pessoas é a forma como você age. Só que se você for aquele cristão que chega na festa e condena todo mundo, que chega no trabalho e condena todo mundo, você vai criar raiva nas pessoas, você não vai criar amor. Eu sempre procuro, mesmo que seja uma coisa que a pessoa usou um termo baixo, ou me ofendeu, ou me criticou, eu busco responder para ela com carinho, sabe? Com respeito, com empatia, porque o que vai me fazer vencer é se ela parar e ler aquilo que eu pedi para ela ler. Ou se daqui a pouco ela refletir, assim, pensar, poxa, acho que eu peguei pesado, e olha a forma como eu fui tratado com carinho. Isso vai fazer as pessoas mudarem de pensamento. Agora, uma discussão, né? Preciso falar para as pessoas que elas estão erradas, vai criar raiva. E a pessoa não vai ler, e a pessoa vai continuar vivendo aquela vida achando que a gente é tudo maluco, né? E eu não quero nem saber. E quando a gente trata as pessoas com carinho, as pessoas elas podem voltar na gente, elas sabem que vão ser bem recebidas. E eu acho que esse é o primordial. Cristo foi dessa forma, né? Cristo, ele tratava todo mundo bem, independente se ele tratava mal ou bem, ele tratava as pessoas todas iguais, inclusive as mulheres, né? Que causava até espanto. Olha, Jesus falando com a mulher, Jesus estava lá tratando com carinho. E foi o maior exemplo, né? Tem até um livro, Jesus e as Mulheres. Eu chorei demais lendo esse livro, gente. Não sei se você leu, Patrícia, mas é um livro muito, assim, você fica, Jesus, ai, Jesus era Jesus, né? Ai, tô apaixonada por Jesus, você lê. Sempre procurou botar a mulher na história, né? De uma forma ou de outra, ele sempre trouxe a mulher para o centro da história, para o centro dos acontecimentos. Então, assim, Ellen, não tem como achar que a Bíblia é machista, Não, que Jesus não quis dar à mulher a importância devida, pelo contrário. Ele sempre trouxe as mulheres, e mulheres de todas as categorias. Nós temos Raabe, né, que entrou para a história, uma mulher que pela sociedade era desprezada. Então, eu aconselho de ler a Bíblia como o livro número 1, o conselho de vida. exato. E, para finalizar, quem quer participar do clube de leitura, dá para entrar ainda? Como é que faz? Dá o teu perfil aí para o pessoal. A live vai ficar salva agora no Instagram e também no meu canal do YouTube. Então, pode deixar aí o contato pro pessoal, porque eu quero mais é que o pessoal leia, né? Que se envolva com esses assuntos para a gente poder estar inserido nos ambientes e discutir com propriedade. Exato. Uma coisa que, para finalizar, eu vou só ler um trecho que eu queria deixar para o final aqui. Desse livro, a gente estudou ele agora em julho, tá? No clube de leitura. E um dos trechos ele cita assim: Jesus, entretanto, nos instruiu a assumir a abordagem oposta, que ele está citando uma situação. Na parábola das 10 minas, Lucas 19, 11 a 27, o mestre deu dinheiro a cada um dos servos e lhe disse: negociai até que eu volte.
Nessa história, Jesus nos instrui tomar a ofensiva e negociar até que ele volte. O que o autor está falando aqui? Às vezes a gente fica com aquele pensamento que Jesus vai voltar e que o mundo tá podre mesmo, e que não vai melhorar, e que vai ficar pro anticristo, e aquele pensamento, não adianta, não tem nada que eu faça pela educação escolar, não tem nada que eu faça pelas mulheres, não tem nada que eu faça pela sociedade, o mundo está apodrecendo e vai apodrecer e ponto e acabou. Mas isso seria nós enterrarmos os talentos ali, o que Deus nos deu. Isso seria a gente pegar e dizer, vou proteger minha família, vou enterrar aqui, quando Jesus voltar eu entrego o que ele me deu e pronto, acabou. Mas Jesus disse para nós negociarmos, ou seja, nós não podemos abrir mão. Então, ainda que eu acredito que a educação está de mal a pior, eu preciso me posicionar. E aí, como que eu me posiciono? Estudando, porque se eu falar para eles que a Bíblia diz que o homicídio é pecado e, portanto, eu não concordo com o aborto, ele vai dizer, mas eu não acredito na Bíblia, então eu concordo no aborto. E aí eu venho com a argumentação científica sobre o aborto. Como que eles definem qual é a idade da vida? Como que eles definem o início da vida? Então eu preciso estudar para eu ter essas coisas complementares. E aí vem o convite para quem quiser participar do clube de leitura. Nesse mês a gente inclusive está estudando sobre o aborto, né? O livro é Contra o Aborto. Várias coisas que eu li, que eu citei aqui, até queria só deixar claro, foi sobre o livro Feminismo, Perversão e Subversão, Feminidade Radical, esses livros que eu fui citando, que nós estudamos o Feminidade Radical e o Feminismo, esse livro da Campanholo, que é um livro mais denso, a gente vai estudar em novembro. Então quem quiser participar, pode só vir no meu perfil mesmo, @EllenLoch, L-O-C-H, Apolinário. Tem um link do Telegram ali no perfil. Só clicar no link do Telegram, você vai ser remetido para o grupo. Lá você já vai ter todas as informações do cronograma de leitura e etc. Quem ficar com alguma dúvida e quiser me passar um e-mail, é hl.apolinario@gmail.com. Eu também posso ajudar, tá? Eu sou uma iniciante ainda no assunto, estou aprendendo bastante. E fica o convite para quem quiser aprender junto comigo, né? Vamos aprender juntas aí um pouco mais sobre esse assunto que é tão polêmico e tão denso, né? Tem muita bibliografia para a gente estudar sobre esses assuntos. Sim. Eu acho que em novembro eu vou participar, porque eu tenho o livro e eu tô lendo ele em doses homeopáticas para conciliar com as outras leituras. Mas E é assim, tão você vai bom chegar assim, em quando umas a partes que ele é gente... bem denso para ler, é meio indigesto, assim. Não, e assim, quando a gente ouve outras pessoas a falar sobre, eu gosto muito de escutar resenhas sobre os livros, o nosso campo de visão vai se abrindo e a Uhum. compreensão vai sendo maior. Ellen, muito obrigada, tá? Muito Eu que obrigada agradeço o mesmo convite. pela conversa. Parabéns pelo bebê. Que Deus te Obrigada. abençoe, te proteja. Te tenha uma Amém. excelente gestação e que a gente possa te ver mais seguido, né? Tanto em lives quanto nos louvores e que venha os congressos para a gente se reencontrar. Essas Enfim. aglomerações, né? Ai, saudade dessas. Das Tá aglomerações, né? bom? Aglomerações do manto, né? Então, Como se diz. tá, manda uma paz aí pro Bruno e que Tá Deus bom. abençoe vocês, tá? Obrigada. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Quando precisar, estamos por aqui. Muito obrigada. Deus te Beijo. abençoe. Tchau, tchau.